Agora, amor, terceira lição, então. Eu tinha vontade de ofender A todos. lição 3. É mesmo, cara. A lição 3 do livro. Cuide do seu negócio. Os ricos se concentram na coluna de ativos, enquanto todos os outros focam nas suas demonstrações financeiras. É isso, Lissé. Talvez essa seja a lição mais importante em termos práticos do livro. O que ele está falando aqui é o seguinte... Ele até dá exemplos, né? Eu acho que o mérito desse livro é que ele simplifica pra caramba as coisas, como se realmente estivesse falando com uma criança. E em termos financeiros, muitas pessoas são quase similares à criança, porque nunca tiveram uma instrução sobre isso. Então, o que ele fala é que ele divide, ele faz 2 desenhos, onde ele bota lá uma parte de demonstração financeira e uma outra de ativos e passivos. Ele até mostra como é que funciona a vida das pessoas, do pobre, da classe média... e do rico. Ele fala o seguinte, o pobre, ele tem a renda que vem do trabalho dele, então entra lá a renda, ele tem despesas e acabou. E às vezes as despesas são até superiores ao que ele tem de renda. Aí na parte do patrimônio é 0 ativos e ainda começa a ter passivo com dívida. Aí ele fala da classe média. Ele fala que a classe média tem lá a sua renda, que é maior do que as despesas. Então, geralmente, o que a classe média faz? Aquele dinheiro que sobra, ao invés de investir, eles consomem. Eles querem o carro, aí se eles compram um carro, eles querem um carro mais caro. E ele tem uma frase boa aqui sobre isso. Ó. Os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho de uma vida toda feita para outras pessoas. Então, compra o carro para impressionar o amiguinho. Não, né? e além disso, ele também fala o seguinte, que cuidar do seu negócio aqui não significa você abrir um negócio. O que ele fala é, a sua profissão não é o seu negócio. O seu negócio tem que ser acumular ativos. Esse é o negócio de toda pessoa. Muito bom Ele fala que a classe média, quando sobra dinheiro, compra um passivo. E aí esse passivo vai tirar mais dinheiro do bolso deles. Então o fluxo deles é renda, compra um passivo, o passivo aumenta a despesa, daqui a pouco as despesas estão tão grandes que quando a renda baixa o cara entra em dívida, não constrói patrimônio. Eu acho que o principal insight que eu tive desse livro é entender que patrimônio pode ser ativo ou passivo. O primo até postou esses dias. Que alguém perguntou sobre ter carro ou sobre ter casa. É o mesmo item, né? É o mesmo patrimônio, porque estão tá sob sua jurisdição, digamos assim, mas você pode usar o carro para trabalhar ou não, ou só para curtir, você pode usar o imóvel para alugar ou para usar. Então, o principal ensinamento que eu tive com esse livro, quando eu era bem novo, foi entender que patrimônio ele pode ser ativo ou passivo, né? Não, e tem uma coisa muito interessante disso também. Porque se você pegar a definição contábil, né, é muito mais complicado. Pô, você tem lá ativos intangíveis, tangíveis, aí você tem que o negócio é passivo, circulante. É um monte de definição complicada. Quando eles perguntaram pro pai rico qual era o jogo dos ricos, ele falou, ricos compram ativos, pobres e classe média compram passivos. Achando que são ativos. Achando que são ativos. O que é um ativo? Ele falou, ativo é o que bota dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira. Ele falou, é isso. E as crianças falaram pra ele, falou, caramba, é só isso? Por que as pessoas não fazem isso? Ele falou, porque elas confundem as coisas. E o rico é o quê? Ele nem bota mais fluxo de trabalho, ele bota só, tem um monte de ativo, até tem passivo, mas tem um monte de ativos, os ativos geram renda e com essa renda você paga as despesas. Ele fala que é isso. Mas tem uma sacada, talvez até mais complexa, que é o seguinte, às vezes a diferença entre um passivo e um ativo é só é só o seu conhecimento. Porque, por exemplo, quando você pega um imóvel, você financia ou você paga alguma coisa, você tem um custo. Então, na lógica, é um passivo. Mas, dependendo de como você fizer isso, ele é um ativo para você. Né? Então, assim, uma conta que eu vejo as pessoas fazendo lá fora e o brasileiro não faz é o ROI, que é o Return on Equity de um patrimônio, né? de um ativo imobiliário. Porque a fórmula de um patrimônio, do ROI, aliás, é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Patrimônio líquido é ativo menos passivo. Então, se você tem um imóvel e você comprou um imóvel de 1 milhão, mas você já quitou uma parte e você deve, por exemplo, 800 mil, então você tem um patrimônio líquido de 200 mil reais. Então você vai pegar o seu lucro líquido aqui em cima, que é o quanto você recebe de aluguel, menos o que você paga de financiamento. Esse valor, muitas vezes, vai te dar um ROI que você não encontra em nenhum outro investimento. Sim. Até o momento em que o seu patrimônio líquido começa a ficar muito grande, o seu ROI diminui, e aí o que você tem que fazer para manter um ROI alto? Abrir um outro financiamento imobiliário. Então existe um sweet spot aqui, onde isso daqui deixa de ser um passivo e vira um ativo, e onde você tem um ROI muito alto. É uma linha tênue, aquele só que você... Só que impressionar. Impressionar. Né? Então, cara, é por isso que eu tô falando que às vezes a diferença entre o negócio e o passivo ativo é só você saber o que você está fazendo, cara.
Não, É só dá- você dá- comprar dá um pra dar carro e virar Uber. Exatamente, esse seria o exemplo Não, mas que que eu aí ia você dar. tá empregando o seu trabalho, é diferente. Aham, seu tempo, né? Exato. Ele fala, exatamente, ele fala que o que são ativos na opinião dele. Ele faz uma listinha ali do que são ativos. Coloca ações, coloca imóveis e coloca negócios que não dependam da presença dele. Porque se depender da presença dele, aí não é negócio, é uma profissão. Então isso do Uber é, por exemplo, você comprar carros, o que inicialmente a visão poderia ser, embora contábil, né, na visão contábil seja um ativo imobilizado por uma empresa, na visão dele aqui, ó, o seu carro é um passivo. Mas se você compra carros para botar pessoas para dirigirem para você, aí vira um ativo da sua empresa. Aham. Seria a visão dele. Ele fala, essa parte de ativos, eu acho interessante ele falar que ativos trabalham 24 horas por dia. Então, a gente que investe fora, a gente que diversifica nossos investimentos, enquanto eu tô, sei lá, trabalhando aqui, suponhamos, aqui eu tô só tomando uísque falando groselha, mas suponhamos que eu estivesse trabalhando. Quantas horas eu consigo trabalhar por dia? Sei lá, de 12 a 15, vai. Suponhamos que Quando muito, né? De maneira sustentável, você não me 15 conhece. vai demorar, sabe? Vai ser alguns anos me só. conhece. Mas quando você troca a sua grana por pessoas que estão trabalhando por você, você consegue de fato fazer sua grana trabalhar 24 horas por dia. Porque o primo, por exemplo, investe em BDRs. Eu investo em BDR pra cacete, já cheguei meio a meio em Caraca. BDR. Então, tem gente que prefere investir lá fora, tipo o Perini, compra estoques. Então, perceba que enquanto você está dormindo, as pessoas estão trabalhando para você. Isso é maravilhoso, né? É verdade. É verdade. Eu acho que talvez se eu fosse atualizar o conceito do livro, seria... Nossa, tá usado ele, né? Tô usado, né? Seria você buscar ativos convexos. Eu só adicionaria Sim. isso. É a única coisa que eu adicionaria. Porque, assim, eu acho que o jogo, o segredo... Explica pra gente eu o ia que seria perguntar. a convexidade, Thiago, por favor. É porque o segredo do dinheiro, pra mim, é só um. É você dominar o tempo. Né? E quando você entende que o tempo ele é a chave, quando você entende que o tempo ele é uma medida, uma métrica talvez até melhor do que o dinheiro, né? Uma vez que, por mais que a gente tenha mudado ao longo da nossa história várias métricas, né, de se mensurar a riqueza, já foi soja, já foi sal, já foi sei lá o quê, o tempo sempre foi uma métrica que até hoje continua e ele é tão escasso como nunca, né? Mas a gente tem um limite, a gente tem 24 horas por dia, então isso é um grande problema. Por isso que eu não acho que a gente tem que buscar só ativos, temos que buscar ativos que eles possam romper a barreira do tempo. Ou seja, que eles possam trabalhar mais do que 24 horas por dia pra gente. E a gente só encontra isso em ativos convexos, né? Então, por exemplo, se eu vou num primeiro encontro, Danado. cara, Me chama. o que pode acontecer? Te Não chama. sei, não sei. Imagina, a gente vai num primeiro encontro, pode acontecer muita coisa. Sim. Pode não acontecer nada, ou você pode conhecer a mulher da sua vida. Sim. Né? Então, assim, isso é um momento convexo na sua vida. Então, quando você compra uma ação, cara, isso é convexo. Né? Você pode ter um investimento que vai se multiplicar infinitamente. Né? Agora, Você quando tem uma simetria convidativa, né? Exato. Não existe preço negativo, mas você pode multiplicar a sua grana. Exatamente. Eu acho que assim, quanto mais convexo dependendo do time, por exemplo, você pega um mercado numa crise muito grande, o mercado em si ele é convexo. Mas quando você tem uma crise muito grande, você tem uma assimetria muito mais forte do que você tinha antes. Mas a convexidade continua. Então, assim, eu acho que as decisões convexas seria a única coisa que eu adicionaria nesse livro. Eu tenho certeza que o Kiyosaki ia achar um termo muito mais for kids aqui do que a convexidade, cara. E eu acho que aí é onde está o talento dele. Vocês discordaram de algum ponto nesse livro? Porque eu discordei de um, cara. Olha, refletindo aqui, quando eu fui ler, eu não discordei. Agora, na primeira parte, tem uma hora que fica um negócio assim, muito... O pai rico fala muito de sentimentos, assim, aquela hora eu olhei e falei, eu não concordo muito com o que ele tá falando aqui. Mas da maneira que ele fala, eu concordei com muita coisa, exceto que ele bota uns marcos temporais para ter certos ativos em carteira. Ele fala que ele gosta de entrar na bolsa e ficar 1 ano. Aí ele sai. Ele fala que ele gosta de ter um imóvel por no máximo 7 anos. Até entendo depreciação, né? Talvez o imóvel vai ficando velho. Mas ele coloca limites temporais muito fixos. Isso eu discordei. Eu discordei do fato dele achar que todo mundo tem o perfil para ser empreendedor. E eu com sou certeza empreendedor, não. eu sou empreendedor legal. e eu vejo o meu pai tendo uma vida muito mais feliz Mas que você eu. achou que ele falou isso? Cara, ele vai dando vários hints ali durante o livro. Só Falando, você tipo, entender. O pai Não, rico é o empreendedor. e aí- Mas, por exemplo, eu identifiquei o seu pai muito com a história aqui do livro. Então, Não é Então Dona vá, Ana Paula. mas rapaz. entrando nessa parte do quid do negócio, por que eu acho que ele não falou isso, pelo menos nessa parte aqui? Aham. Pelo seguinte, ele até dá um exemplo interessante no começo.
Ele começa esse capítulo falando do Ray Kroc, que foi o cara que fez o McDonald's ficar gigantesco, eu né? vi Virar a aqui. potência que é. Tem o filme Fome de Poder, Que muito tem a ver bom. com terrenos, né? E não com o Exatamente. lanche em si. Divide opiniões do filme, porque ele foi bem filha da puta com os irmãos, que só que os isso. caras ficaram ricos também por conta dele. Seria uma lanchonete pequenininha se não fosse o Ray Kroc. E ele foi dar uma palestra num MBA, na Universidade do Texas, falando de negócios. E depois ele foi para um happy hour com o pessoal. O pessoal começou a conversar com ele e ele falou, qual é o meu negócio? Perguntou para os alunos. Aí todo mundo riu pensando, é óbvio, né? É um McDonald's, o seu negócio é hambúrguer. Daí ele falou, não, meu negócio não é hambúrguer. O meu negócio de verdade é imobiliário, como o Pete falou. Porque eles compram os Eu já vi essa terrenos, história. colocam as lojas lá e o franqueado paga o aluguel pro McDonald's. E o McDonald's, na época que o livro foi lançado, e possivelmente até hoje, ele se tornou o dono do maior patrimônio imobiliário do mundo. Ele tinha mais patrimônio imobiliário do que a Igreja Católica, que tem uma igreja em cada canto. E são os melhores locais, né? É. Tá sempre, tá na Broadway, tá, sei lá, em qualquer lugar Você que vai você na olhar. Times Square, tem o que lá? Em frente à escada. Aquela Red Stairs lá, tem lá um McDonald's. Tinha, não Então, sei se ele tem falou ainda. que isso é um negócio. E aí é o ponto que eu vou chegar e discordar de você nesse ponto, Pete. Que é o seguinte, ele fala, cuidar do seu negócio não é abrir um negócio. Ele só diz, você é um chefe de cozinha, isso é sua profissão. Qual o seu negócio? Adquirir ativos. Aham. Você é um professor, isso é a sua profissão, não é o seu negócio. Qual o seu negócio? Adquirir ativos. Então ele fala, você não tem que abrir uma empresa para isso. Agora você tem que ter noção de que o seu negócio é adquirir tantos ativos que um dia você possa viver da renda gerada por esses ativos. Aham. E aí ele Mesmo fala, que inclusive... você seja CLT. Exatamente, que foi o que seu pai fez. E ele fala que nessa hora que você tem muita renda vindo desses ativos, aí sim você pode começar a comprar passivos. Quando essa renda é capaz de comprar Isso é passivos. muito foda. Que a mulher dele comprou um Porsche com a renda passiva da mulher dele, né? Exatamente. Mas é que ele fala isso no capítulo 3, mas ele também fala, muitas pessoas passam suas vidas cuidando dos negócios de outras pessoas e as deixando ricas. Na verdade, o seu negócio envolve a coluna de ativos, não a de renda. E em diversos momentos ele não fala sobre o risco de você abrir um negócio. Mas tá vendo que ele falou? A coluna de ativos, ou seja, você vai trabalhar para os outros, mas pega o dinheiro e compra ativo. O teu negócio é comprar ativo. Não peguei essa, Legal. acho que eu já tinha Eu tomado não tinha pego whisky. desse jeito não, mas achei... Também faz não, sentido. porque, na minha percepção, ele fala que quem é CLT é tipo, não sabe assumir risco e é um bosta. Lendo Não, mas ontem, parece né? mesmo. Do jeito que ele põe, parece. Do jeito Mas que é ele que, põe. cara, quando você vai comparar... Eu fiz É isso que o uma vez. Perini é um lord, ele interpreta, tipo... Eu acho até que ele presencialmente falaria assim. Mas no livro tá mais light. Não, mas olha E eu só, digo presencialmente por Vocês conta da querem palestra. ouvir a história da palestra? Não, deixa eu... O Thiago tava lá, eu tava lá, né? Vai, Mas depois a termina aí Malu o que conta você ia então. dizer. Não, o que eu ia falar é que, cara, quando você coloca dos dois lados aqui, os prós e contras de você ser um empreendedor e você ser um funcionário, parece mesmo que é uma decisão que você não tem nem que pensar de tão óbvia. Porque, por exemplo, limite de ganho. Pô, funcionário tem limite, empreendedor não. Liberdade de tempo. Cara, aqui não sei o que lá. Teoricamente, o empreendedor tem. Na teoria. Teoricamente, Você escolhe livremente não ter tempo nenhum durante bastante tempo às você vezes. tem a liberdade de não dormir, é sensacional. Tem Exatamente. especialista ou generalista. Assim, é tantas coisas, você fala, cara, parece que realmente não faz sentido. Agora, onde eu discordo do livro, é um ponto onde, até hoje, eu sempre tento incluir isso na minha vida, que é sobre os benefícios tributários. Por quê? Vamos chegar nisso, lição 4. Eu vou falar já, então, já pra Só você falta já entrar. 7. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Lê aqui o subtítulo. Meu pai rico foi apenas mais esperto e usou sociedades anônimas, o maior segredo dos ricos. Diga aí, Thiago. Porque eu acho que o conceito, ele é incrível. Faz muito sentido. E muito é aplicável no nosso dia a dia. Mas do jeito que ele explica, né? Ele explica mais ou menos assim, ó, quando você é um funcionário, você tem assim, a empresa ganha, aí você paga... Aliás, você ganha, aí você paga imposto e aí você gasta. Sim. E, cara, no Brasil você paga 27,5% se você tiver numa... Isso só dá faixa de renda, né? Isso, exato. Então, assim, a empresa paga, você paga, todo mundo paga, e aí sobra pouco para você gastar, né? E aí, na sociedade anônima, você ganha, você gasta e depois você paga imposto. E faz muito sentido na teoria. Mas na prática, assim, a legislação é muito diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Sim. Ele não pensou Entendeu? na gente nessa hora. Exato. Por isso que, assim, eu tenho um grande desafio, que eu estou adaptando o livro do Meu Milhão para que ele seja global. Porque hoje, se alguém de outro país ler, ele fala, cara,
faz nenhum sentido esse livro. E é muito difícil. Então, acho que o livro inteiro ele é global, porque ele fala de princípios, conceitos, valores. Mas quando a gente chega nisso, para a gente tem... E aí eu vejo muitos amigos até, que ao longo da história já falaram comigo sobre esse livro, perguntando como que eu faço. Não, esse é o pra ter ponto que mais gera dúvida. O pessoal geralmente É. faz isso realmente, Aham. pergunta.